vou falar para vocês aqui diretamente do Oeste, vou comentar sobre um pôster que foi premiado e que a BP, dentre outros grupos, participou aí da construção, né, dessa reunião de dados de vida real de pacientes com linfomas T do Brasil. Então, esse é um grupo que a gente participa, já é um grupo que eu participava há muitos anos, né, e que trouxe esse registro aqui para a BP, e que conseguiu reunir 427 pacientes com linfomas T nodais. E o objetivo desse pôster foi trazer para vocês qual que é o papel do número de sítios extranodais em relação ao prognóstico. Então, algumas características aí desses pacientes que eu acho que é interessante para a gente entender um pouquinho o perfil dos pacientes brasileiros, né? Então, foram pacientes então com a mediana aí de 56 anos, 3/4 pelo menos dos pacientes com doença avançada e mais de 80% dos pacientes com IPI elevado. Do tipo dos linfomas, então, pelo menos metade dos pacientes aí foram linfoma de células T periféricas sem outra especificação e em torno de 1/3 dos pacientes anaplásico ALK negativo. Depois vale a pena você dar uma conferida na apresentação oral também desse mesmo grupo que a gente faz parte, que discutiu aí várias características dos pacientes. Tem um outro videozinho aí que a gente gravou que vai falar sobre isso. Então, continuando aí com a característica dos pacientes, eu achei bem interessante dados de primeira linha que os pacientes usaram. Então, mais ou menos aí metade dos pacientes usou o brentuximab com o esquema, né, chip, brentuximab, ou os pacientes fizeram CHOP, e em torno de 60% dos pacientes fizeram CHOEP. Ainda tem toda essa discussão, mas eu achei interessante trazer o dado para vocês. E uma coisa que eu acho que surpreendeu um pouco foi que só 10% dos pacientes foram para transplante, sendo que a gente sabe que é uma consolidação aí que acaba sendo importante para esse perfil de pacientes. E isso é interessante também quando a gente vai discutir o resultado, que o resultado ele também foi diferente aí nos vários subtipos de doença. Então aqui foi um segmento de 31 meses, e o que a gente teve de dados? Então a taxa de resposta global até que não foi ruim, foi em torno de 60%, com resposta completa de 50%. Agora um dos grandes problemas desses linfomas é que eles até respondem, mas você tem uma recaída muito rápida e muito frequente. Então quase metade aí dos pacientes recaiu depois dessa primeira linha. Os pacientes que estavam ainda sem progressão, ou seja, com sobrevida livre de progressão aí em 31 meses, a grande maioria dos pacientes, isso não surpreende, foram com linfomas anaplásicos ALK positivo, em que 70% deles não tinham progredido. Todos os outros subtipos foi em torno de 30% somente. De sobrevida global, então, em 31 meses, 80% dos pacientes com ALK positivo estavam vivos, em torno de 60% dos anaplásicos ALK negativo, dos linfomas T sem outra especificação, 40%, e os ânibos imunoblásticos em torno de 30%. E agora indo para o foco do pôster, doença extranodal. Então, a doença extranodal aconteceu mais ou menos em 50% dos casos, a maioria ou eram infiltração de pele, infiltração de medula e aí várias outras que vocês já podem imaginar a variedade. Isso teve um impacto direto aí na sobrevida global, independente do tipo histológico, tá? Então, dos pacientes que não tinham doença extranodal, foi em torno de 50%, 60% estavam vivos em 31 meses. Dos pacientes que tinham uma doença, um sítio, né, extranodal de infiltração, que foi em torno de 1/3 dos pacientes, 50% estavam vivos. E dos pacientes que tinham 2 ou mais sítios extranodais, né, os 20% restantes, só 35% mais ou menos deles estavam vivos. Então, a gente vê que realmente ele é um fator diretamente associado, né? A gente vai ter várias discussões sobre análises, etc. Mas eu acho que, primeiro, a gente conseguir ter um registro no Brasil, né? É um registro que a gente chama de ambispertivo, é retrospectivo e prospectivo. A gente conseguir ter dados aí da nossa população, a gente conseguir entender o padrão de tratamento e a gente até detectar uma coisa que clinicamente é até fácil, não precisa ir molecular, mas que consegue associar também aí com o prognóstico, acho que é muito importante. Então, reforçar aí a participação em estudos colaborativos no Brasil e dizer que a gente está muito feliz aí de ter participado de um estudo tão importante e participado aí da geração de dados de vida real da nossa população. Obrigada por assistir e dar uma conferida nos outros vídeos.